Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 60 Pode Mais, o podcast que celebra a vida de quem já passou dos 60 com autonomia e está longe de querer parar. Gravado diretamente do estúdio do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, criadora e anfitriã do 60 Pode Mais, arquiteta por 40 anos, atriz, e hoje em dia eu sou palestrante, criadora de conteúdo digital sobre longevidade ativa e uma mulher 60 a mais. Bom, hoje no 60 Pode Mais, vamos falar sobre finanças na maturidade. O médico e gerontólogo Alexandre Kalash fala que para a gente envelhecer bem, precisa desenvolver 4 capitais. Um deles é a saúde, acho que dá para entender. O outro é o conhecimento, ser assim um eterno aprendiz, estar antenado com as coisas que acontecem no mundo, sempre na atualidade. O outro seria o capital social, que são os relacionamentos, uma boa rede de relacionamento familiar ou de amigos. E o quarto pilar é o financeiro. Acho que também já dá para entender, né? Com dinheiro sempre fica mais fácil. Bom, e para falar sobre esse tema, temos o convidado com uma trajetória admirável. Ele é economista, mestre em economia empresarial, educador financeiro e empreendedor. Antônio Everton atuou por 34 anos na Confederação Nacional do Comércio e aí, depois dos 60, decidiu criar sua própria consultoria, a Belt Consultoria em Economia, e segue prestando serviços, escrevendo artigos, palestrando e compartilhando conhecimento com muita energia. Vamos conhecer sua história e saber como ele vê o futuro do trabalho e das finanças na maturidade. Antônio, seja muito bem-vindo ao 60 Pode Mais. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, Antônio. Acho que a gente vai ter um papo bem interessante aqui para os nossos ouvintes. Bom, e se você ainda não segue esse canal, clica aí, ó, tem um botãozinho para seguir. Clica aí no botãozinho, tá? E curte esse vídeo, que essa sua plataforma predileta que você está ouvindo ou assistindo possa enviar esse meu conteúdo para mais pessoas e aí meu propósito ser cada vez mais atingido. Bom, vou começar, Antônio, te perguntando sobre a sua trajetória, claro, né? Você trabalhou 34 anos na Confederação Nacional do Comércio e o que te marcou nessa longa trajetória de 34 anos no mesmo lugar? Olha, os 34 anos como um profissional fazendo o que mais gostava, né? Eu, como economista, pude fazer diversos cursos como Empretec, empreendedorismo e desenvolvimento de pequenos negócios na área de pós-graduação, mestrado em economia empresarial e atuar pela Confederação Nacional do Comércio na representação de micro e pequenas empresas e também tendo um pouco de expertise na área de educação financeira. Sempre lidei com economia e então eu consegui realizar um sonho de que trabalhar com o que eu mais gostava. Na verdade, com o que eu mais amava. Sou apaixonado por economia e gosto de ser economista. Que maravilha. Então, isso é um privilégio, né? Porque Dei muita sorte. exatamente. A gente conseguir trabalhar realmente com o que gosta muitas vezes a gente escolhe, claro, a faculdade, muito jovem, às vezes não acerta tanto, descobre que não é aquela paixão toda, ou então idealizava ir por um caminho e vai por outro, e você foi uma pessoa que se realizou. Parabéns, que bom. Eu tive as minhas experiências pregressas no sentido de buscar acertar. Entendeu? Então, depois de algumas experiências não muito positivas, né, após já atingir uma certa maturidade, aí realmente foi mais fácil seguir a carreira de economista e buscar espaço no mercado de trabalho como economista. E aí eu acho que aquela máxima da competência, a sorte persegue o competente, eu dei sorte. Pois é, né? Não é bem isso. A sorte, é muito trabalho, né? Isso. Bom, e aí, depois de todo esse caminho,
Você me disse que o destino te fez criar a Belt Consultoria Economia. O destino, né? Uma coisa assim bem... Que destino foi esse que te motivou a criar essa consultoria? É bem interessante. Quando eu saí da CNC num PDI, num plano de demissão incentivada, também dei sorte com isso, né? Um amigo me procurou lá do Paraná pedindo para que eu abrisse uma empresa para que eu fizesse, por intermédio dessa empresa, consultorias para ele, para a Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa. Infelizmente, isso não acabou acontecendo. Eu abri a empresa, mas não foi possível a gente fazer uma relação de contratado e contratante. No entanto, não obstante, mais para frente, o destino quis que eu acabasse tendo sorte, mais uma vez, né, e hoje prestasse serviço para o Clube de Diretores Lojistas e o Cindy Lojas, ambos daqui do Rio de Janeiro, cujo presidente é o mesmo para as duas instituições, Aldo Gonçalves. Então, a Belt, ela presta consultoria para esses dois Para o órgãos. CDL e para o Cindy Lojas e também está aqui no clube e está Aqui no Clube Empreendedor Brasil. Isso, está no Clube Empreendedor do Brasil e aonde ela estiver que está. Bom, você falou que saiu no PDI, né? Mas como é que foi esse processo de transição? Você logo depois se aposentou desse teu emprego, né? Saiu do emprego, se aposentou e resolveu, Não, assim, e se sentiu bem fazendo isso? Ou você falou, não, de repente não deu certo com esse amigo, eu vou procurar uma outra colocação? Não, eu primeiro me aposentei, depois, quer dizer, continuei trabalhando, né? Há essa possibilidade numa relação trabalhista, você, né, se aposenta pelo INSS e continua trabalhando, não tem o menor problema. E aí surgiu essa oportunidade com o PDI, Plano de Demissão Incentivada, né? Então eu já estava aposentado pelo INSS. E aí houve o desligamento, por conta disso houve o desligamento. Ao mesmo tempo, essas coisas estavam acontecendo. Antônio, cria uma empresa, quer dizer, foi um processo de transição suave, sem impacto. Entendi. Entendeu? Na verdade, quando eu pedi a aposentadoria do INSS, ou bem ou um pouco antes, eu já começava a me programar para saber como ficar ocupado, preferencialmente trabalhando com economia, quando me desligasse da CNC. É interessante. Eu também estava nesse processo antes de me aposentar, quando eu estava no processo, já próxima da aposentadoria, só que eu pensei em buscar um caminho totalmente diferente do que eu já vinha fazendo. Mas é isso, a gente se mantém na área. Eu costumo dizer que as pessoas, ou elas param tudo, vão descansar, né? Relaxar, ou elas se reinventam, como eu, ou elas fazem uma transição dentro da carreira. Porque, por exemplo, eu, arquiteta, trabalhando como servidora pública, ao me aposentar, eu poderia ter criado um escritório de arquitetura. Não foi o que eu quis fazer. Eu preferi falar sobre longevidade ativa e fazer palestras e outras coisas. Fui para outra área. Agora, me diz uma coisa. A população está assim, mais velha está aumentando, né? A pirâmide etária do Brasil está mudando. Então, há um grande aumento da longevidade e há aí que em breve, assim, nos próximos 20 anos, talvez, nós já sejamos a quinta maior população de pessoas 60 a mais do mundo. E como é que as pessoas podem planejar suas finanças, né? Isso daí agora já é até para os jovens, para garantir autonomia e qualidade de vida no futuro? Bom, vamos lá, por partes. Primeiro, você estava falando de você e eu estava pensando no ponto de inflexão. O ponto de inflexão que os economistas gostam muito de mencionar é quando a curva muda de direção. Então, né, a gente tem que estar preparado para essa inflexão da vida, que pode levar um tempo ou pode ser muito rápida. Né? Então, a gente vai chegar na sua pergunta já com expressões tipo planejar, programar, olhar para frente. E um detalhe interessante, Carla, o que é o futuro?
bom, né, assim, Muito relativo. É muito relativo, muito amplo imaginar, mas quando a gente programa, quando a gente estabelece data, meta, objetivos quantitativos, as coisas mudam de figura. Aí esse relativo já não fica tão mais relativo assim e fica mais como um objeto de alcance, como um foco a ser buscado, né? E isso é muito importante, tá? Ter objetivo, construir objetivo. Só que, assim, de uma maneira em geral, a gente não vê isso ainda nas pessoas. Em que aspecto que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, nós somos, você também é do 60 mais, você revelou aqui, ou confessou, né? Nós somos, né, a prova vida, a própria, perdão, a prova viva, obrigado, de que o futuro se torna presente e o presente daqui a pouco se torna passado. Ou seja, né, vamos fazer assim uma busca história. Lá nos meus 30 e poucos anos, quando a Confederação começou a fornecer uma série de benefícios como a mil, complementação de aposentadoria, né, previdência privada, essas coisas todas, eu resolvi abraçar, né? E aí, ainda que algumas pessoas falassem, pô, você vai começar a fazer um plano de aposentadoria privada agora, não sei o quê, né? E se você morre, e se acontece alguma coisa? Bom, se eu morro, acontece alguma coisa, isso não está no meu plano, né? O meu plano está em chegar, né, com 60, 60 e poucos anos, tá, com um montante que me permita poder viver da forma que eu gostaria e a perda de qualidade de vida não seja tão substancial assim. E aconteça o que acontecer, este meu objetivo eu não mudo, eu não posso mudar, porque ele vai ter muito a ver com o meu futuro lá na frente, isso aos 30 e poucos, olhando para os 60 e poucos, que depois ele vai se tornar presente, né? E aí é um presente nos dois sentidos. Presente no instante momento, né? No instante corrente agora, atual, e também como um presente do meu esforço ao longo desses anos de trabalho em formar um fundo que me permita complementar a minha renda do INSS. Porque a gente sabe que quando a gente se aposenta no INSS, né, ou quando a gente se aposenta, né, a nossa renda diminui. Ela Com diminui certeza. porque quem não é funcionário público, né, sobrevive com o do INSS apenas. Então, ter uma complementação, né, para a velhice é fundamental. E aí existem outros fatores, tipo, na velhice eu já não vou gastar tanto, né, porque eu não vou me deslocar para o trabalho, eu não vou precisar ter um consumo de roupas, eu não vou, não é o caso das mulheres, né, mas assim, eu já não vou me emperequetar tanto, aquela coisa toda. As mulheres ainda continuam se emperequetando para ficar bonitas e jovens. Não, mas é Né? verdade, mas, desculpe, mas as mulheres acabam acontecendo isso mesmo, porque as roupas de É. trabalho... Exato. Aí você olha aquele guarda-roupa, assim, menos roupa, menos bolsa, menos sapato. E dentro desse quadro, né, a preocupação se torna mais com o quê? Com a tal da longevidade, né, em termos de algum lazer, mas principalmente em termos de saúde, um dos 4 pilares que você começou aqui esse nosso encontro. Então, a saúde, né, está muito ligada à longevidade e os cuidados com a saúde são muito caros na terceira idade. Com Plano de certeza. saúde, remédios, essas coisas todas. E isso acaba a gente vendo na economia através de alguns índices econômicos. Existe o índice de preço ao consumidor 3I, da terceira idade. Eu não sei se você sabe disso. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e tem um peso muito grande os gastos com saúde, esse medicamentos, plano de saúde. Sim. E tal, e os gastos com habitação, que é um outro ponto também que a gente pode, não sei se agora ou em outra ocasião, discutir, porque é importante para quando atingir a terceira idade, também ter muito cuidado com os gastos de habitação. Em que sentido? No sentido de que se a gente não comprar, se a pessoa não comprar um imóvel ao longo da sua vida, na renda futura, lá na frente, quando a sua renda futura for menor, né, se você estiver morando de aluguel,
você vai ter um impacto muito grande com a queda da renda para poder arcar com o mesmo tipo de aluguel. E provavelmente vai ter que se mudar e morar mais distante, num local onde o aluguel caiba, né, dentro do orçamento. Então, né, a Seriam questão da saúde... as três questões, né? A casa Basicamente. própria, cuidar da saúde, né? Até porque, se você tem uma saúde mais debilitada, você ainda vai gastar mais, né? Isso, para viver 100 anos. Exatamente. E pensar numa aposentadoria privada. Ou É. numa forma De de poupar ao longo poupar. do tempo. A poupança em economia não é colocar o dinheiro na cadeia de poupança. Poupança em economia é a renúncia ao consumo presente, né, em favor do consumo futuro. Então, o que é poupança em economia? É você guardar dinheiro. Você guardar dinheiro E aí para ter... busca a melhor forma. Isso, para ter uma utilização lá na frente. E o Brasil se caracterizando como um país de alta taxa de juros, né, aplicar em renda fixa, olhando lá para frente, é um dos caminhos. Agora, e essa questão de viver a vida? Olha, a vida é um processo contínuo, sucessível, que só termina quando a gente... Quando acaba. Quando acaba. Né? Quando a gente normalmente não quer. Né? O homem na Terra, o ser humano aqui na Terra, se pudesse, eu acho que seria imortal, porque viver é uma dádiva. É o nosso, né? A nossa vida é o nosso principal patrimônio. Né? Mas a gente sabe que envelhece, que é um processo natural de crescimento, desenvolvimento, nascimento, crescimento, desenvolvimento e falecimento. Então, viver é uma dádiva, aproveitar a vida dentro das possibilidades é o recomendado. E que possibilidades são essas? São as possibilidades orçamentárias. Né? Você falando aqui do pilar do capital financeiro, também um dos 4, no início da nossa conversa, né? Ele é o que vai ser determinante para você ter qualidade de vida, condições materiais, né? E aquilo que os economistas também chamam de condições objetivas. Né? Então, na objetividade financeira do mundo real, né, a sua qualidade de vida, a sua condição, depende muito do quanto você tem de dinheiro para isso. Então, na verdade, então viver a vida, que eu quis dizer, é porque muita gente fala assim, mas eu quero aproveitar a vida também. Então, é aquele esquema de você pegar o que você ganha e dividir. Não tem umas divisões? 30, 40, 20, 40, para não sei o quê. Tem milhões de técnicas que as pessoas ensinam, mas isso é meio relativo, né? Muito legal. Eu sou educador financeiro também. Eu não comungo esse tipo de contribuição de conhecimento. Eu prefiro fazer de uma outra maneira em que, né, a pessoa possa aproveitar a vida dentro da sua realidade, de acordo com as suas escolhas. Né? Fazer boas escolhas é o que eu acho mais importante. Essa coisa, você deve poupar 50, você deve poupar 30, isso tudo é algo conversável, é algo mensurável e avaliável. Não é assim, não existe receita de bolo. Cada pessoa, né, tem um tamanho de sonho diferente. E quanto a aproveitar a vida, né, eu disse que o orçamento é que determina isso, claro. Mas você também tem muitos programas culturais e de lazer que são gratuitos, né? E é uma forma de você aproveitar a vida também. Né? Mas também as pessoas pensam em viagem, pensam em algum consumo, em alguma coisa. Tirando o ar, Carla, todos os demais bens à disposição da humanidade são bens econômicos. O que significa isso? Eles são produzidos e têm preço. Então, para que você possa acessá-los, adquiri-los, comprá-los, você precisa de ter dinheiro para isso. E esse dinheiro vem de onde? Vem do orçamento. Se não tem dinheiro para isso, você vai pegar dinheiro emprestado. Aí vem de recursos de terceiros. Aí pode ser cheque especial, cartão. E começa a bola de neve que a pessoa, em algum momento, não vai estar bem, né? Financeiramente, a gente sabe. E viver a vida também é muito relativo, né? Muito relativo para cada um, o que é viver a vida, né? Tem gente que, você falou sobre isso, viver a vida, tem gente que quer viajar,
Mas tem gente que diz, não, para mim viver a vida é descer aqui, encontrar meus amigos aqui no bar, ou encontrar meus amigos ali na praia, na praça, tomar uma cervejinha, voltar para casa, isso é meio relativo. Mas é realmente, tudo isso, na verdade, então, é o equilíbrio, né? Eu acho que o equilíbrio que a gente deve buscar na vida, tanto financeiro quanto a questão da saúde, e entender os seus limites, principalmente a questão financeira, para poder viver da melhor maneira possível dentro dos seus limites, né? Eu gosto muito de relativizar. Eu não sou dono da verdade. Não, ninguém é dono Né? da verdade. A questão do equilíbrio, eu acho muito interessante você ter comentado, porque o equilíbrio pode não ser estático, ele pode ser dinâmico. Ou seja, claro, você as pode, coisas mudam. Isso, você pode se desequilibrar, né, dentro de um contexto de programação. Eu vou entrar no cheque especial, vou entrar no cartão de crédito, vou fazer isso depois mais para frente, entendeu? Vai fazendo a gestão e aproveitando a vida, usufruindo ou gozando da vida, né, em todos os sentidos, ou em quase todos os sentidos possíveis alcançados, principalmente no que tange a parte material, o aspecto em que você possa comprar. Mas com planejamento, né? Quer dizer, com visão de futuro. Você hoje entra no cheque especial porque você sabe que ali na frente você vai ter como cobrir aquele buraco que vai ficar ali no cheque especial. Eu acho que é por aí, pegando o que você falou no início, a questão do planejamento. E no caso do pessoal de 60 a mais, que é o seu público aqui atingível, né? Você já ouviu a expressão, né, que aquilo que o mantém vivo é a teimosia, alguma coisa nesse sentido, o velho é teimoso, isso aqui o mantém vivo, alguma coisa assim. Esse tipo de expressão eu já ouvi diversas vezes, né? Na verdade, a gente também pode, isso deve ser verdade, mas na verdade também a gente pode pensar assim, né, em não deixar de ter projetos, Sim, né, propósitos, metas, né? Eu não tenho muito o que fazer, mas, poxa, vamos construir alguma coisa, vamos entrar numa aula de pintura, vamos entrar numa aula de dança, vamos mudar essa zona de conforto e fazer alguma coisa que possa ser cara ou barata, não importa, mas que na faixa etária dos 60 a mais, essas coisas caibam no bolso e proporcione lazer, né, benefícios sociais, de interação e relacionamento. Você também falou do capital social. Sim, é um dos capitais do relacionamento. Quer dizer, E você tem um propósito, porque eu citei esses 4 capitais, mas ele também coloca sobre o propósito. A gente tem que ter um propósito na vida. Propósito, todo mundo fala assim, propósito, está muito, sei lá, está muito Vago. aí vago. Mas assim, um objetivo, uma coisa que faça você acordar de manhã, vou lá fazer a minha pintura, que seja, vou lá fazer a minha caminhada na praia, vou ver o sol nascer, tão bonito, sei lá, o que for. Ou até mesmo trabalhar com economia, que é uma coisa que você ama, ou estar aqui falando sobre isso, que é um outro momento da minha vida que eu me descobri amando fazer isso. Então, é você buscar realmente um propósito para você se manter ativo. Isso é importante. E muitas vezes o empreender na maturidade também vem pela necessidade financeira. Não só pela oportunidade que surge, ou pela vontade de fazer alguma coisa diferente, ou de contribuir de alguma forma, mas também pela necessidade. Porque você acabou de falar também sobre a questão da aposentadoria do INSS, que é uma aposentadoria que muitas vezes não complementa realmente o seu salário da forma que você já ganhava antes, quando estava trabalhando efetivamente. E aí vem a minha pergunta sobre para quem está na maturidade, você falou do planejamento dos jovens, e essa pessoa está na maturidade, né? Como é que ela se planeja financeiramente? Porque cheguei aos 60 aí, gente, mas agora eu estou vendo que eu vou viver até os 90. Tenho a possibilidade estou bem e tenho a possibilidade muita gente está vivendo 90, 100. O que eu faço agora que eu não me programei? Aí você está trazendo uma situação bastante difícil, que significa fazer uma escolha, significa aquela inflexão, pressupondo que não programou. Essa é uma coisa muito sensível. Mas, antes da gente falar, vamos imaginar o seguinte, que é muito importante que isso venha acontecer desde jovem.
Ou seja, se programar para quando chegar nos 60 a mais, né, estar aposentado, não ter que ficar de pijama em casa, ficar vendo televisão e arrumando problema com a família dentro de casa. Muito pelo contrário. É saber que tem muito a contribuir para a sociedade em termos de passar conhecimento, de passar experiência, em termos de ser produtivo. Ou seja, né, nessa trajetória de vida laboral, antes de chegar lá, ter um propósito, ter conhecimento, para quando chegar lá não dizer, e agora, o que eu faço? Esse não é um cenário muito bom de se ter, mas se tendo, né, o que fazer para isso. E aí, a gente vai cair numa coisa que tem a ver com realidade material, com condição objetiva que eu falei, que é a realidade dos números. A gente não tem como escapar dos números. Eu sou economista e trago a frieza objetiva dos números, né, que isso tem a ver com orçamento, com quanto você ganha e com quanto você gasta. Basicamente, é desta forma, de uma maneira bastante simples, resumida, que a gente vê padrão de vida, qualidade de vida, gastos e ganhos. Basicamente, dessa forma, se avalia de forma financeira, de forma econômica, a vida de uma pessoa. Tá? Mas, voltando, então eu chego nos meus 60 a mais, não sei o que fazer. A primeira coisa, primeira instrução, sugestão, orientação que seja, é de olhar para os números, né? Os números de entrada no orçamento e de saída dos gastos. Dentro desses números, imaginar possibilidades. Então, ali estão dadas, estão postas as condições objetivas, materiais para onde eu posso ir. Feito isso, né, vamos nos programar, vamos conversar com o Antônio Everton, vamos conversar com a Carla, vamos ver o que a gente pode fazer, tá? Para ter um curso diferente, um curso produtivo de vida, um curso de aproveitamento, um curso de propósito, um processo diferente que vai depender do que se decidir. Entendi. Entendeu? Não tem a fórmula, continua não tendo fórmula. Não tem fórmula, por quê? Porque cada um é um universo e cada pessoa é um conjunto de decisões e escolhas. Claro. E se a pessoa resolver, olha, aí o negócio ficou feio aqui, eu vou ter que arrumar um trabalho, eu vou ter que empreender, que cuidados financeiros essa pessoa tem que ter? Boa pergunta. Primeira coisa é escolher o que fazer. Quando a gente vive do empreendedorismo por necessidade, isso é meio complicado, porque a taxa de risco do negócio não dar certo ela é muito maior do que o empreendedorismo feito, realizado, implementado por oportunidade de mercado. Esse é um ponto. Tá? Segundo, fazer o que gosta. O que eu gosto. O que sabe fazer bem. Isso, o que sabe fazer bem. Qual é a minha expertise, qual é a minha competência, qual é a minha sabedoria para que eu possa criar valor junto à sociedade. Essa expressão é muito legal, mas, na verdade, assim, como é que eu posso me introduzir no mercado profissional, já com uma certa idade, e possa ganhar dinheiro? É a mesma coisa de uma outra maneira, né, que a gente se expressa. E buscar. E buscar aí uma oportunidade, talvez através de aconselhamento, consultoria, assessoria, né? Mas, repito, nunca fugindo dos números. Ou seja, não é porque eu gosto de comer uma pizza que, na terceira idade, eu vou abrir uma pizzaria. Não é porque eu gosto de frequentar Copenhague que eu vou abrir uma franquia da Copenhague. Então, assim, tem que ficar. Agora, eu quero empreender, eu quero ter um negócio próprio, tá legal. Vamos, então, prospectar mercados, vamos ver suas competências, que tipo, né, de nicho de mercado você pode ocupar, quanto você tem para isso, e por aí vai. Mas, repito, a questão do empreendedorismo por necessidade, ela torna um negócio muito mais sensível e vulnerável no sentido da taxa de risco e de incertezas serem muito maiores lá na frente do que de outra maneira. Eu, assim, como leiga, diria escolher o que você sabe fazer, o que você faz bem e o que você não vai precisar investir tanto no início.
pode ser um caminho, mas você é exemplo de outro caminho. Não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo, mas seria uma orientação. A pessoa Seria pensa. uma orientação, mas assim, é um momento sensível, pode ser um momento de transição e muitas das vezes as respostas demoram a aparecer. Isso é verdade. E às vezes a necessidade é urgente, né? E a pessoa. Mas pelo menos a gente deu uma ideia aqui para a pessoa se inspirar. O Paulo Coelho uma vez falou, ele escreveu uma coisa bem interessante, né? O homem é o único animal da face da Terra, a gente vai delirar um pouquinho, né, que sabe fazer chover. O que ele quer dizer com isso? O homem é o único animal na face da Terra que sabe fazer chover. Aí você pensa, pô, não chega a lugar nenhum. Chega assim, qual foi o lugar aonde eu cheguei? Eu não sei onde você vai chegar, né? Que a imaginação humana, ela é tão ampla, tão infinita, que você pode pensar qualquer coisa a respeito, inclusive a que você sabe fazer chover. Compreendeu? Então, Entendi. o arco de opções que uma pessoa tem é enorme, tá? Mas desde que ela esteja disposta, desde que ela entenda que, além da necessidade, ela possa, né, contribuir para a sociedade, né, de alguma maneira em que ela possa se beneficiar. Dizem que empreender é você descobrir um problema, não descobrir um problema, mas encontrar um problema, descobrir a solução e vender essa solução. Então, assim, se você tiver alguma coisa que você faça bem e que seja uma solução para alguma necessidade, isso é um bom caminho também para começar, para escolher um caminho para empreender. Bom, mas vamos à imaginação, né? Cada um vai seguir o seu caminho. E aí eu queria te perguntar, você continua palestrando, escrevendo com frequência? Como é que vem essa produtividade toda, essa energia? Da onde vem? Olha, primeiro, de onde vem? Bom, eu, aos 65 anos, ainda não me sinto com 65. Eu acho que esse é um bom começo, né? Tem dias que eu trabalho para o CDL, assim, de lojas, me recordo como se estivesse no tempo de exceção da pandemia na CNC, ou seja, tem uma carga de trabalho muito grande. Tem dia que as coisas são mais suaves, né? Então, esse é um ponto, eu não me sinto com 65 anos. 2, eu faço o que gosto. Então, as coisas se casam num sentido muito legal. Eu agora, dia 20 de agosto, vou fazer uma palestra sobre a economia do Rio de Janeiro para o pessoal da Equifax, que é uma empresa de risco de crédito, né, que tem com o CDL uma parceria muito grande, com o Clube de Diretores uma parceria muito grande, e depois vou pegar essa palestra e fazer aqui para o grupo de finanças do clube. Ah, que interessante. Foi aprovado, o pessoal gostou da ideia. Então, vou começar a trazer um pouco de conhecimento aqui para o grupo, né, para o clube, de maneira a contribuir, levar assuntos para debate e tal. E continuo fazendo análises, textos para o presidente e essas coisas todas, que depois de 34 anos fazendo isso na CNC, pela CNC, é muito legal. E também tem a representação da micro e pequena empresa, né, onde eu me especializei. E isso também pega a macroeconomia e junta com a experiência empresarial, com a experiência de estar aqui no clube, de estar prestando serviço, e torna a qualidade do trabalho maior ainda. Que bom. Então, vamos simplificar, que não é tão simples, mas a energia vem da felicidade de fazer o que gosta. Não tinha pensado a respeito, mas é uma. Não é a paixão, não é a paixão do que gosta. A paixão pela família, a paixão pelo clube que torce, a paixão pela atividade que exerce, né? A paixão pela vida. Sou Botafogo. Tá certo. Mas até que tá bom o Botafogo agora, né? Já sofreu muito. Já. Agora já tá tirando aí como diz o outro, a barriga da miséria. Isso. E vem cá, agora nós estamos chegando no fim desse papo aqui, maravilhoso, porque a gente tem um tempo.
E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está aqui. Você pode... eu falo, fica à vontade, mas eu sugiro, por exemplo, um conselho para quem deseja empreender ou se reinventar profissionalmente depois de 60. Você já falou tantas coisas. Ou falar sobre o seu trabalho, alguma coisa que você queira divulgar. Fique à vontade. Bom, primeiro é uma satisfação de vê-la aqui. Né? Obrigada. A gente é amigo há muitos anos, algumas décadas. Isso. Né? Isso é De importante. jovem. Isso, exatamente, desde a adolescência, essas coisas todas. Segundo, eu estou na Belt, presto consultoria em economia, adoro o que faço, também tenho a parte de consultoria em educação financeira, em planejamento, né? E para encaminhar, né, para serviços financeiros, de aplicação em banco, essas coisas todas. Né? A parte que me apaixona bastante é a parte de educação financeira, no sentido de fazer algumas transformações nas vidas das pessoas, no sentido positivo, Claro. evidentemente. E para você que tem mais de 60 anos e acompanha a Carla, né, eu acho que assim, algumas coisas são basilares, tipo, não desistir nunca dos sonhos. Poxa, mas eu vou ter que ter sonhos a partir dos 60? Eu acho que é importante. Mantém um projeto de continuidade, né, desde lá do passado, olhando lá para frente, e aquilo que eu falei, né, o futuro vira presente e depois vira passado, e aproveitar a vida da melhor maneira. A segunda, né, como nesse último terço de vida, né, a receita, a renda da gente diminui bastante, né, ter um planejamento é algo estratégico. E a terceira coisa basilar é aproveitar a vida, cada um dentro da sua realidade. Às vezes, botar o pé na areia, às vezes ligar a televisão e ver, né, um belo de um Botafogo filme, ganhar. ir ao estádio, né, fazendo parte da plateia, ao vivo. Assim, aproveitar a vida, cada momento, de uma maneira muito legal, de maneira mais intensa possível, porque, né, a questão da saúde passa muito por uma boa saúde mental. E a questão da saúde mental, né, tem muito a ver com a saúde física e que também dependem muito da saúde física do bolso. Então, muito cuidado com o orçamento. Basicamente, seriam essas as sugestões. Olha, muito bacana. Olha, muito obrigada, Antônio. Acho que foi uma inspiração te ouvir. A gente achou que ia falar só de dinheiro e, na verdade, a gente falou de vida, de propósito, de paixão, de tanta coisa, porque a sua experiência, sua trajetória, sua experiência e o seu modo de encarar a vida, eu acho que trouxe muita contribuição aqui para quem está ouvindo. Mais do que eu imaginei dentro do... Porque eu pensei que a gente fosse falar só de finanças. Mas a vida não é só dinheiro, né? Não. O dinheiro é a base, o dinheiro de uma é muito certa importante. maneira. É muito importante. Como a gente falou, todos os bens são econômicos, excetuando o ar. Mas, evidentemente, que aproveitar a vida, aproveitar os momentos é fundamental. Assistir esse programa, né, pode ser um começo de um despertar, para a tal da inflexão, como eu falei, né, de mudar a vida. Né? Olha, que o nosso papo aqui inspire outras pessoas. Obrigada pela presença, por compartilhar seus conhecimentos e pensamentos. E se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que também precisa ouvir sobre isso, precisa se inspirar, precisa dessas orientações. E segue o 60 Pode Mais, se inscreve aqui no canal, curte. E eu agradeço ao Antônio Everton pela presença. Prazer ter você aqui. É um amigo de tantos anos, vendo aí você feliz e realizado. E agradecer também ao Clube Empreendedor Brasil pelo apoio em ceder esse estúdio aqui para a gravação do podcast no centro do Rio de Janeiro. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio.